Ó, eu quero falar sobre a revelação da verdade que está oculta à grande maioria das pessoas que acreditam em Deus. Hoje nós conhecemos no Novo Testamento o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Mas existem outros textos sobre a vida de Jesus Cristo e outros personagens também, certo? Então vamos lá, existem evangelhos sobre a infância de Jesus. Você sabia disso? Então, esses são os evangelhos sobre a infância de Jesus. Procure na internet o Evangelho da Infância Síriaco, a história de José o Carpinteiro, a vida de João Batista, o Evangelho Armênio da Infância de Jesus. Ou seja, não procure somente entender Jesus apenas pela Bíblia. Existe uma verdade oculta e existe essa revelação para você. Nada que está oculto que não há de ser revelado pelo nosso Deus, certo? Então procurem esses evangelhos. Existem muito mais evangelhos para vocês estarem pesquisando sobre a verdade de Jesus Cristo e os personagens principais da nossa fé, da nossa crença. É fé, na verdade. Crença é uma coisa, fé é outra. A fé é muito mais poderosa nas nossas vidas. Existe o evangelho dos hebreus, existe o evangelho dos nazarenos, existe o evangelho dos ebionitas, existe o evangelho de Marcião, existe o evangelho de Mani, evangelho de Apeles, evangelho de Bardesanes, evangelho de Tomé. Vocês já ouviram falar do evangelho de Tomé? Procurem. Declaração de José de Arimateia, o evangelho de Pedro. Existe o evangelho de Pedro e você tem que pesquisar a história da realidade que foi contada pelo apóstolo Pedro. Você só conhece o evangelho de 4 apóstolos. Procure o evangelho de Pedro. Também existe o evangelho de Bartolomeu. Existe o apócrifo de Tiago, o evangelho de Judas Iscariotes, o evangelho de Maria Madalena. Existe o evangelho de Filipe, o evangelho grego dos egípcios, o evangelho da verdade, a revelação de Pedro. Olha só, você acha que só existe um livro de Apocalipse? Existe muito mais livros, gente. Existem os apocalipses apócrifos, certo? Que são Apocalipse da Virgem, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Pseudo-Metódio, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão, Consumação de Tomé, primeiro Apocalipse de Tiago, segundo Apocalipse de Tiago, Vingança do Salvador e Visão de Paulo, certo? E existem muito mais obras, gente, sobre obras perdidas, por exemplo, que eu tô vendo aqui, gente, né? Pesquisando aqui na internet. Existe o Evangelho de Eva, Evangelho dos 4 Reinos Celestes, Evangelho de Matias, Evangelho da Perfeição, Evangelho dos 70, esse eu tenho que ler. Evangelho de Tadeu, que pode ser o mesmo do Evangelho de Judas, Evangelho dos 12 e Memória Apostolorum. Epístolas que existem, Epístola de Barnabé, Epístolas de Clemente, certo? Então são textos que realmente estão ocultos aos nossos conhecimentos mesmo, porque a gente só lê a Bíblia, mas existem textos que mostram como foi a vida de Jesus Cristo em mais detalhes, a vida dos apóstolos, todos os acontecimentos que tentaram ocultar, mas nada fica oculto aos olhos de Deus, e a palavra de Cristo permanece para sempre, certo? Então procurem buscar aquilo que está oculto aos olhos dos homens, mas não está oculto aos olhos do nosso Deus.